Borderline. Borderline, a linha de fronteira, né? Seria a fronteira, é uma definição clássica antiga, a fronteira entre neurose e psicose. Um dos principais sintomas que se ouve falar em borderline, borderline está na nosografia, é caracterizada como a causa de um sofrimento mental, não gosto de falar em doença mental, mas aqui é um estado mental que causa sofrimento. Uma das suas principais características é que ela seria semelhante, em parte, ao chamado maníaco depressivo, que hoje é chamado bipolaridade, mas que continua lá com a sua mania de um lado e depressão do outro. O que é mania? Mania é um estado eufórico, um estado bastante entusiasmado, digamos assim, mas que pode envolver sintomas psicóticos e pode envolver uma grande irritação. Mas a mania, ela vai durar semanas ou meses. Como a depressão na bipolaridade vai durar semanas ou meses. Então existe esse campo dos polos, se vai de um polo a outro, mas com um espaço de tempo. No borderline, esse espaço de tempo pode ser meia hora, uma hora. Você pode ter várias variações de humor entre os extremos dentro do mesmo dia. Isso é a principal característica do borderline para diferenciar da bipolaridade. E um detalhe interessante que essas pessoas que serem borderline, elas têm muito medo de perder alguém, perder um namorado, um cônjuge, perder das pessoas não gostar dela, de todo mundo não gostar dela, mesmo de perder o afeto de alguém da família. E ao mesmo tempo elas têm uma relação que varia. Nessa variação de estado, também tem uma outra variação, que é a variação de como ela se sente, como ela avalia a outra pessoa, o cônjuge ou a pessoa da família. E em determinados momentos, aquela outra pessoa, para ela, é um santo, uma pessoa que ela está apaixonada por aquela pessoa, porque aquela pessoa tem todas as qualidades. Em outro momento, uma outra variação de humor, outra estado de humor, aquela pessoa tem todos os defeitos. Ela passa a ser uma pessoa horrível, né? Passa a ser uma pessoa detestável, passa a ter nojo daquela pessoa, depois volta a gostar, enfim, essas variações. E aí realmente fica muito difícil para a outra pessoa conviver, né? Com todas essas variações, a pessoa tem que compreender. Acho que o legal do borderline, que compreender que existe pessoas assim, que você pode dar você vai dizer que o rótulo não cabe, há uma controvérsia em torno do nome borderline, da figura, da definição de borderline, mas é certo que há pessoas que têm variações de humor em intervalos muito curtos. E há certo que há pessoas que têm diferenças de tratamento em relação a quem está próximo, seja um empregado, um chefe, um colega de trabalho, um familiar, um cônjuge, que são muito. Poxa, ontem a pessoa veio aqui, estava toda minha amiga, depois, agora ela voltou. De manhã ela estava toda minha amiga, de tarde ela voltou me xingando todo e tal. Então, essas variações existem pessoas que têm essas variações, que se vai chamar de borderline ou não. E aí, também na nosografia, se tem que, claro, existe medicamentos, existe tratamento psiquiátrico, existe tudo isso, existe a eficiência é variável, não é essa maravilha toda, não é tão preto no branco como é com a esquizofrenia, tá? Ou com a própria mania, que você tem hoje remédios muito bons para mania, né? Para evitar a mania na bipolaridade. E que passa com o tempo. É uma coisa própria da juventude e que com o tempo melhora. Com o tempo melhora sozinho. Para mim, borderline, ainda que esteja, sei lá, como é que é? Manual Estatístico de Doenças Mentais, o DSM, né, que aí em inglês deve ser Disease Statistical, mas para mim é um pouco como o cara Ele está dizer aqui que é do reconhecido também. signo de Gêmeos, né? É uma figura que a gente acaba se convencendo que existe, né? Mas borderline, vamos pegar assim, qual é a intuição geral dessa tentativa de criar essa entidade nosográfica, né? É um limite estreito, perigoso, no fio da navalha entre a normalidade, ou entre a neurose normal e a psicose, vamos dizer assim, né? Como é que eu estudei isso quando fiz a formação psicanalítica, se discutia bastante isso.
se falava da questão, passagem ao ato, atuação, né? São vários conceitos que são utilizados para marcar qual é a diferença de um neurótico normal para um borderline, né? O borderline da pessoa vai pirar, vai ter um surto, vai, sei lá, jogar uma cadeira no vidro do escritório, vai quebrar, né? Vai virar a mesa no escritório, vai cortar um dedo fora, umas coisas assim que para nós fica difícil de entender e depois ele volta ao normal, ele pede desculpas, não sei o que deu em mim, né? É muito derrompante, vamos dizer assim. E isso é uma questão muito fenomenológica, né? São eventos que podem acontecer na vida de qualquer um, e claro, lá pelas tantas pode se estabelecer um padrão, mas assim, há uma pluralidade tão grande de coisas estranhas que a pessoa pode fazer, e às vezes não é episódico, né? Por exemplo, distúrbios de alimentação, né? Vão se aproximar muito de uma coisa constante que pode inclusive levar à morte, e na verdade é bastante comum que leve à morte a anorexia nervosa. É uma coisa muito grave, literalmente mortal, além, obviamente, da questão do suicídio, né? Pode ser o suicídio rápido ou lento, né? Então, para caracterizar isso como borderline, eu não sei muito bem, eu nunca entendi, pode ser uma deficiência da minha formação, o quanto essa categoria ela é esclarecedora de fato. Mas a ideia é essa, é a pessoa que parece normal e que daqui a pouco explode, ou que parece normal, aí ela nunca te leva na casa dela, ela tem um problema de saúde e cabe a ti ir lá e pegar, sei lá, cuidar do gato. Aí tu descobre que ela tem que se abaixar para entrar num túnel dentro da casa dela porque tá entulhado de coisas, né? Então, isso é um borderline, né? Não, né? Não é um borderline. Eu acho que se adequa mais outras caracterizações, até mesmo do DSM-3, sei lá que número deve estar agora, que são mais precisos, porque tantas coisas podem ser colocadas como borderline que ou eu não entendi direito, ou, na verdade, é um saco de gatos, né? A gente não sabe, ninguém sabe, quanto do comportamento, do conjunto das próprias psicoses, neuroses e tudo mais, está relacionada lá a um acontecimento, um trauma, uma experiência vivida, tá? O quanto é bioquímico do cérebro, aconteceria de qualquer maneira e tal. Essa fronteira, ela é difícil de marcar ela para qualquer evento psicótico, neurótico, para qualquer questão que envolva... E é difícil de distinguir até onde vai a doença e onde é que começa a sem vergonhice, vamos dizer assim. Também. Esse problema é intrínseco das doenças. E tem as questões de personalidade também. O borderline é tipo de uma personalidade, né? Sim, mas você não sabe, então, de onde é que vem. Existe uma associação no borderline com abuso sexual na infância ou no início da puberdade. Existe. Essa associação é tida como bem estabelecida. Aí vão dizer, mas tem borderline que não teve isso, teve gente que teve isso e não tem borderline. Acho que a melhor definição para o borderline, que a gente está respondendo o que é borderline, seria, então, uma analogia com a bipolaridade, entendendo que na mania a irritação é um dos sintomas, e essa irritação também pode se voltar contra a pessoa próxima, né? Até virar mesa e tudo, bater e tal, aquela coisa toda, socar a parede, aquela coisa toda. A pessoa contra si mesma também. E isso vai existir no borderline como uma característica. A irritação é mais forte na parte expansiva do borderline, como é mais forte a questão de desqualificar o outro. Como existe também a tristeza, né? A depressão, a falta de estímulo, a não vontade de fazer nada, que é própria da depressão normal, da depressão dentro da bipolaridade, e vai existir também no borderline. Só que os ciclos são muito mais rápidos, é como você disse, a pessoa quebrou a mesa, daqui a meia hora ela pede desculpa, não sabe por quê, e ela se sente muito culpada por isso, evidentemente, você vai carregar uma culpa muito grande. Onde é que eu estava com a cabeça? É o famoso onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Então, claro, essas pequenas rompantes e coisas, você pode associar, pode dar esse nome de borderline, porque ele não vai parecer não vai se enquadrar nas psicoses clássicas, né?
da esquizofrenia, na bipolaridade e na paranoia. E também não vai se não os sintomas são muito agudos para que você diga que é uma neurose. Qualquer até neurose está um termo em desuso, né? Muito hoje na psiquiatria não é muito aceita e tal. Vai ser no que chamaria eutimia, né? Ele foge da eutimia, foge do humor mais ou menos normal, com as suas variações normais, mas ao mesmo tempo não chega a ser classificado nas psicoses clássicas. Basicamente, a minha percepção, né, não mais como estudante ou como psicanalista, é assim como namorado, né? É muito comum a pessoa ter um comportamento um pouco errático, então, até certo ponto, para não caracterizar como esquizofrenia, vamos dizer que a pessoa tem um outro distúrbio. Então, uma hipótese, fica deprimido, depois fica mais agitado, então vamos colocar como transtorno bipolar, né? Mas fez uma coisa muito maluca, né? Sei lá, tentou brigar com o chefe na frente de todo mundo, resolveu experimentar ser assassino de aluguel, alguma coisa maluca, assim, para um cara burguês normal, certo? Aí, não, então ele tem transtorno de personalidade borderline. Como é que eles chamam em português isso? Já vi em série americana associar borderline. Borderline, mantém o nome em inglês, né? Então, o transtorno de personalidade borderline, né? É o transtorno de personalidade do cara que está no limite entre o normal e, de repente, o louco, né? Basicamente, essa é a ideia, né? A ideia subjacente. Dá para fazer um cálculo estatístico disso? A gente consegue criar uma entidade conceitual estável? Eu acho que tem que ter boa vontade demais. Eu não tenho essa boa vontade, mas na prática é uma espécie de mais grave. Neurose é normal, a vida é o cara enjoado normal. Fica deprimido demais, depois fica muito chato, né? Muito entusiasmado. Então é bipolar. Não, mas às vezes faz umas coisas muito loucas, assim, meio perigosas, né? Então é borderline, fez uma atuação aqui, um momento de... Ou então a bipolaridade com a mania, a mania com sintomas psicóticos dentro da bipolaridade, que bipolaridade varia muito, existe bipolaridade sem sintomas. Mas não sintomas... varia durante o dia, né? A bipolaridade não é uma coisa que às 2 da tarde estava deprimido, aí às 4 da tarde estava maníaco, e aí de noite estava deprimido de novo. Não, tu tem uma temporada de mania, depois uma temporada de depressão, depois uma temporada de mania e assim por diante. Por isso que ele se vê como oscilando em temporadas. O transtorno bipolar é uma coisa mais súbita, né? Pode ir e voltar. Não, né? O borderline é mais súbito, você falou bipolar. Aliás, eu falei... o borderline, então, tem esse caráter mais súbito, né? E é basicamente uma questão de imprevisibilidade. O que eu posso entender, assim, concretamente, né? Uma pessoa pode ter um fenômeno que ninguém entende muito bem o que aconteceu, nem ela, muito menos ela, talvez, né? Mas a gente diz, não, isso aqui foi uma crise de ansiedade. Ela vai acreditar que foi uma crise de ansiedade. Não, isso aqui foi um momento de atuação. Tu estava se sentindo muito ameaçado e aí tu reagiu de maneira... Modo de segurança, entrou aqui em pânico e fez uma loucura. Mas depois voltou ao normal, né? Então, a pessoa fez isso e foi muito bem acolhida, né? Ela começa a ser mais violenta, mais agressiva. Não, é porque ela é borderline. Não, ela até pode ser borderline, pode ser que exista mesmo uma patologia, não sei bem o quanto neurológico, o quanto social, mas se criou uma terceira doença, que é a malandragem. Eu já sei que todo mundo tem medo de mim, e com isso eu consigo vantagens, né? É porque as pessoas têm medo de ser politicamente incorreto, alguma coisa, não pode nem dizer que eu estou doente, né, que é uma condição, é o espectro, alguma coisa, né? As pessoas não têm mais culpa nem doença, elas têm o espectro, isso ou aquilo. Então, realmente, a gente acaba domando uma doença, criando uma malandragem que vai ser explorada. Tem uma base biológica, possivelmente? Deve ter, mas isso é uma coisa
que muitas vezes é sobrecarregada com mais elementos. A pessoa é treinada para ser louco de uma certa maneira. Aí entra o elemento cultural das doenças mentais, que até alcoolismo. Todo mundo concorda que alcoolismo é uma doença, tarará, 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 mas vai ter o alcoolismo russo tal, que o cara tem o fenômeno XY lá, em que ele fica tantos dias bebendo sem parar em casa. Isso, obviamente, é um artefato cultural. Isso aí foi inventado para dar uma conformidade para essa coisa terrível. Para a família, o alcoolismo do alcoólatra é uma coisa terrível. Para o próprio alcoólatra, é uma coisa terrível. Se a gente dá uma explicação, ainda que ruim, ainda que forçada, a gente fica de braços abertos para uma explicação ruim. Por isso que eu volto a como eu comecei. Para mim é um pouco como a maluquice dizer eu sou do signo de Gêmeos. Eu não sou do signo de Gêmeos, tá? Não acredito nisso. Na dúvida, busque seu psiquiatra. Eu recomendo.